nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Peço a sua autorização para entrarmos na sala da sua casa e compartilharmos as verdades bíblicas, as verdades da palavra de Deus que edificam a nossa vida, que fortalecem a nossa alma e que mudam o curso do nosso coração. No programa de hoje estaremos com a mensagem do pastor Luiz Henrique, que trará um recado de Deus direto para o nosso coração, e depois nós estaremos ampliando um pouco mais os conhecimentos na palavra acerca da mensagem ministrada pelo pastor Luiz. Também quero convidar você a entrar em contato conosco através da nossa comunidade no Facebook, da nossa comunidade no Orkut, ou também do nosso e-mail, enviando sugestões, enviando temas para o nosso programa. O nosso e-mail é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Nas comunidades do Facebook e do Orkut, é só você procurar O Caminho da Vida, você já vai encontrar o nosso perfil, tanto em uma comunidade quanto em outra comunidade da rede social, tá ok? Também colocamos à sua disposição o telefone do nosso Disque Paz, que é o 3025 3333. O Disque Paz é uma mensagem amiga para todas as horas da vida. Se você estiver atribulado, se você estiver precisando ouvir algo de Deus para o seu coração, pega seu telefone agora, uma mensagem gratuita. Você liga nesse número, 3025 3333, e ouvirá uma mensagem. Depois da mensagem, você pode deixar seu nome, seu endereço e pedir a visita de um dos pastores que estarão indo à sua casa, visitando, orando por você, ou até mesmo convidando você a participar de um dos nossos cultos aqui nas igrejas presbiterianas de Maringá. Eu tenho certeza que se você participar conosco, você será profundamente abençoado pela comunhão dos irmãos e pela palavra de Deus sendo exercitada e pregada com autoridade sobre a sua vida. Também nós colocamos à sua disposição os nossos programas já passados através do nosso blog, que é programaocaminhodavida.blogspot.com. Ou também você pode acessar via site www.ocaminhodavida.org.br. Eu espero que o programa de hoje edifique a sua vida, abençoe o seu coração e traga paz e entendimento à sua alma. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial. Já nós voltamos com a mensagem do pastor Luiz Henrique, edificando a sua vida e edificando o seu coração. Fique conosco, não saia daí não, no programa O Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Olá, é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você mais uma vez. E eu quero
repartir com você uma porção da palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 19. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o 15 e o 16. Diz o seguinte, o texto de Gênesis 19, 15 e 16. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. O texto que nós acabamos de ler fala da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Deus enviou 2 anjos para retirar de lá as pessoas que fossem justas, que não merecessem morrer junto com os demais na destruição da cidade. Mas nesse caso, apenas um justo foi encontrado, que era Ló. O que nós vemos, inclusive, que foi lido aqui no texto, é que mesmo tendo sido escolhido para viver, Ló teve dificuldades em deixar para trás tudo que possuía, ao ponto de os anjos precisarem tomá-lo pela mão e arrastá-lo junto com sua esposa e com suas filhas para fora da cidade, como nós acabamos de ver aqui. Ló, portanto, ele é um símbolo perfeito de um crente fraco, mundano, que não sabe ser bênção, não tem influência, não tem autoridade para testemunhar, não produz frutos. Ló é o que eu quero dizer, é o que eu quero chamar de um verdadeiro crente a reboque. E é disso que nós vamos falar nessa mensagem, que por sinal não é de inspiração minha, é uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana, da primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. E nessa mensagem eu quero listar aqui 4 características de um crente que vive a reboque, ou seja, que vive sendo levado, sendo rebocado, sendo conduzido por outras pessoas. A primeira dessas características, um crente que vive a reboque, vive na sombra dos outros e não na presença de Deus. Ló acompanha Abraão desde Ur dos Caldeus, que era a cidade de origem deles, como diz em Gênesis, lá no capítulo 11, alguns capítulos para trás. Aonde Abraão vai, Ló vai atrás. Abraão andava com Deus, Ló não. Ló vivia na sombra de Abraão. Por onde Abraão ia, era possível ver a sua sombra, no caso, Ló caminhando atrás dele. Quando Abraão vai para a terra prometida, Ló vai atrás. Quando Abraão peregrina de lugar em lugar, Ló vai atrás. Quando Abraão sai, Ló sai também. Quando Abraão chega, Ló chega também. Abraão levanta altares pelo caminho, Ló não. Ló nunca levantou um altar a Deus, pelo menos não que apareça na Bíblia. Ele é retratado sempre como um crente rebocado. Quantos Lós modernos nós temos hoje, rebocados pelo cônjuge fiel, pelos pais piedosos? Quantos são assim no nosso meio hoje? A vida de Ló só está bem com Deus enquanto está na companhia de Abraão. Ele não anda com Deus sozinho. Ele precisa de muletas. Um crente a reboque, portanto, é aquele que vive à sombra dos outros. Mas em segundo lugar, um crente a reboque vive mais apegado ao mundo do que interessado nas coisas de Deus. Na hora de se separar de Abraão, Ló revela ganância e apego às coisas materiais. Isso também está alguns capítulos atrás desse capítulo que usamos, está lá no capítulo 13, mais especificamente no versículo 10. Ló dava mais valor ao ter do que ao ser. Abraão não tem apego à terra, Ló não tem apego ao céu. O coração de Ló estava posto nas coisas materiais. Seus olhos se enchem com as riquezas do mundo. O seu prazer não está em Deus, o seu prazer está no dinheiro. Isso também está lá no capítulo 13, mais especificamente nos versículos 12 e 13. Esse texto de Gênesis 13 diz que Ló vai para a cidade da perversidade mais gritante. Ló vai armando as suas tendas de lugar em lugar, se aproximando daquela cidade, vai entrando no espírito da cidade. Ele não somente vai para Sodoma, como ele leva toda a sua família para lá. Ló torna-se juiz da cidade, mas não influencia a cidade. Isso está no capítulo 19, esse capítulo que nós lemos, logo no começo. Ele exerce uma função de prestígio, mas não influencia, não testemunha, não faz diferença. Ló não ora, não intercede e por isso não tem afinidade alguma com Deus. E também por isso ele não se apercebe que o juízo de Deus está prestes a cair sobre a cidade.
ele é um crente acomodado, dormindo o sono da morte. Ele vive uma vida dupla, porque quando os anjos de Deus chegam, ele chega aos anjos, se prostra com o rosto em terra, mas logo em seguida, quando os libertinos e devassos da cidade cercam a sua casa para abusarem dos seus hóspedes, dos anjos, ele os chama de meus irmãos, também aqui no capítulo 19. Ao mesmo tempo em que ele se prostra diante dos anjos, ele chama os perversos de meus irmãos. E faz isso porque ele quer ficar bem dos dois lados. E para piorar, nessa hora em que os libertinos estão cercando a sua casa e querem abusar dos seus hóspedes, ele diz aos imorais da cidade: eis que eu tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei. E tem uma frase que é dura demais que Ló fala: tratai-as como vos parecer. Tratai-as como vos parecer. Para evitar uma tragédia, o homem da casa lança a mão de um mal gravíssimo. Não sei o que é pior. Ló, por viver a reboque, não sabia mais se portar com moralidade. E em terceiro lugar, um crente a reboque interessa-se mais pela prosperidade da família do que pela salvação da família. Ló não buscou a vontade de Deus para se casar, já começa por aí. Por causa disso, se casou com uma mulher que não era convertida, que amava mais as coisas do mundo do que a Deus. O coração dela estava lá em Sodoma, por isso ela teve dificuldade de sair da cidade. Ela amava a riqueza e não a Deus, o mundo e não o céu. As coisas de Deus não empolgavam a mulher de Ló. Por causa disso, em Gênesis 19, 26, quando ela sai da cidade, ela volta-se com o coração para a cidade, sente saudade, se arrepende do que fez e na hora vira uma estátua de sal. Para piorar, Ló também não ministrou a sua família. Em momento algum há o relato de Ló orando com seus filhos ou com a sua esposa, com a sua família, falando de Deus para a sua família, nada disso. Depois de liberto das mãos dos conquistadores, Ló volta para Sodoma porque em determinado momento ele é rebocado da cidade, ele é arrancado da cidade quando a cidade é conquistada. Então, Ló, depois de ser arrancado de lá, volta para a cidade de Sodoma e leva a sua família. Ele não ajudou a sua mulher a crer na palavra de libertação que o anjo lhe trouxe. Não ensinou suas filhas a andarem no caminho de Deus. Por causa disso, quando chega o momento de elas agirem por conta própria, elas agem com falta de sabedoria, de maneira pecaminosa, imoral, atraindo maldição sobre si mesmas e sobre toda a descendência de Ló. É o que está no final do capítulo 19. Ló era um homem de projeção, cuidava dos problemas dos outros, mas não dos problemas da sua família. Abraão mandou buscar uma esposa crente para o seu filho Isaque. Ló não. Ló entrega suas filhas para namorar e casar com os moços de Sodoma, com homens que não temem a Deus. Ló não tem autoridade nem mesmo para pregar para os seus genros. Aqui no capítulo 19, quando ele fala aos genros, eles pensam que está fazendo gracejo, não levam a sério a palavra de Ló, lá no versículo 14. Ele diz para os genros saírem da cidade condenada, mas ele mesmo está agarrado a ela, ele só sai rebocado pelos anjos. Em quarto e último lugar, um crente a reboque é ágil para ir para a cidade do pecado, mas é lerdo para sair dela. Em Gênesis 13, versículo 10, Ló vê as campinas do Jordão e cobiça. Isso mostra que ele era mais dirigido pelo olhar do que pela fé. Ele viu, desejou, cobiçou. Sua cobiça era maior do que o seu compromisso com Deus. Para ele, o dinheiro era mais importante do que a santidade e a riqueza. Era mais importante do que a salvação da sua família. Por isso ele caminha com muita satisfação na direção da cidade do pecado. E o que eu acho interessante e irônico é que Ló cobiça com os seus olhos, mas perde tudo que cobiçou. E mais para frente Deus dá a Abraão justamente a terra que Ló havia cobiçado. É isso que acontece quando eles se separam. Abraão para um lado, Ló para o outro. Está lá em Gênesis capítulo 13, mais especificamente nos versículos 14 e 15. E um capítulo depois, em Gênesis 14, versículo 12, ele e toda a sua família são levados da cidade como prisioneiros, como já mencionei. Ele é rebocado para fora de Sodoma pelos inimigos. A cidade é atacada,
eles são presos, arrancados de lá, e ali ele deveria ter acordado. Ali ele deveria ter entendido que Sodoma não era o lugar para ele viver. Mas o amor de Ló pela cidade do pecado é tão grande que logo após ele ser liberto pelo tio, ser liberto por Abraão, ele volta para a cidade do mal. Depois de voltar, ele aprofunda suas raízes em Sodoma, aprofunda mais ainda. Passa a fazer parte da estrutura da cidade, se torna juiz da cidade. Suas filhas namoram com os jovens da cidade. Sua mulher ama as riquezas e o pecado da cidade. O coração da família de Ló está todo lá. Por isso é que ele não queria sair de lá. Os anjos de Deus então chegam para destruir a cidade, insistem com Ló que fuja, mas ele se demora no texto que nós vimos. Os anjos então o arrastam, despejam, lançam ele para fora da cidade condenada. Ló saiu de Sodoma na última hora. Ló foi salvo com cheiro de fumaça. E eu quero concluir dizendo que Ló só é rebocado para fora de Sodoma porque Abraão intercedeu por ele. Isso também a gente vê no capítulo 19, mais especificamente no versículo 29. No capítulo 14, Abraão salva Ló pela espada. No capítulo 19, Abraão salva Ló pela oração. Abraão tinha orado naquela noite por Sodoma e por Ló. Por isso Deus o livrou. Hoje, enquanto eu estou conversando com você, quem sabe a sua esposa, seu marido, seus pais, seus filhos, seus avós, não sei. Talvez alguém esteja orando por você. Quem sabe tem alguém nesse momento intercedendo para que você seja resgatado por Deus. E eu convido você a olhar para a vida de Ló. Tudo aquilo em que Ló havia investido pereceu. Ló não salvou nem um cabrito. Que péssimo investimento para alguém que colocou seu coração na riqueza da terra e não ajuntou tesouros nos céus. A sua mulher virou uma estátua de sal. Seus genros viraram cinzas. Suas filhas tornaram-se suas amantes. A sua descendência, os moabitas e os amonitas, foram um pesadelo de idolatria ao longo dos séculos para o povo de Deus. Que triste herança para um crente rebocado que amou o mundo e perdeu tudo, exceto a sua salvação, por causa da misericórdia de Deus. A vida de Ló é uma trombeta solene que Deus tem para mim e para você hoje. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus nos abençoe. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei fazer essa entrada aqui pra Olha, um dia quando... Infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Benção, nós podemos ter percebido nessa mensagem do pastor Luiz a profundidade da responsabilidade que temos como crentes. E agora, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco de debates aqui do programa Caminho da Vida, nós vamos aprofundar um pouco mais o conhecimento das Escrituras em cima da mensagem que o pastor Luiz nos trouxe hoje. A primeira pergunta que eu quero fazer é exatamente ao pastor Luiz Henrique. Pastor Luiz Henrique, o que seria um crente a reboque?
Nós temos crentes a reboque nos dias de hoje? O crente, essa expressão crente a reboque, ela surgiu pelo fato de que quando você vê um carro rebocando alguma coisa, quando você vê um caminhão puxando um reboque, puxando alguma coisa atrás de si, isso que vem atrás não tem força alguma, não tem motor em si mesmo, não tem movimento por si só, ele só anda porque aquele que está à frente está puxando. Então, se nós pegamos, por exemplo, a figura de um carro correndo com reboque, em um determinado momento ao longo da corrida, esse reboque é interrompido, ele é rompido por alguma forma, o carro vai continuar a sua caminhada e aquele reboque vai começar a diminuir até parar completamente. E o que a gente viu na vida de Ló foi isso. Foi que enquanto ele estava com Abraão, ele estava bem. Ló caminhou com Abraão, enquanto seu sobrinho, durante bastante tempo, e nesse período ele aparentemente não cometeu nada que fosse digno de ser mencionado como falta. Agora, depois que ele se separa de Abraão, o que a gente percebe é que ele começa a desandar. O reboque começa a diminuir a velocidade. E ele estava muito próximo de parar já, pelo que a gente percebe. Tanto é que quando os anjos chegam para ele e falam, vamos sair da cidade, ela vai ser destruída. Aí Ló fica assim meio, saio, não saio, fica naquela insegurança porque ele queria ficar. Então o crente a reboque é aquele que precisa de alguém para poder continuar na sua caminhada. É aquele que por si só não vai caminhar. No momento em que ele sair debaixo das asas dessa pessoa, sair da companhia dessa pessoa, ele mais cedo ou mais tarde ele estaciona. E infelizmente, a gente tem muito disso hoje. Que pena. Em cima disso que o senhor acabou de falar e até corroborando aquilo que já trouxe na mensagem, onde o senhor disse que Abraão rebocava Ló, ou melhor, que Ló vivia à sombra de Abraão. Eu quero fazer uma pergunta para o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, existem crentes hoje que vivem à sombra de outros crentes, em vez de viverem debaixo das asas de Deus? Ou melhor, existem crentes que conseguem viver carregados por outros crentes, mas não conseguem viver carregados por Deus? Hoje o que nós temos na igreja é a religiosidade, né, pastor? Alessandro, um dos maiores problemas é a religiosidade. Então existe, para nossa tristeza, realmente uma boa parte daqueles que estão na igreja por causa de outras pessoas. Quantos não são os casos daquelas pessoas que frequentam os cultos, mas ainda não tomaram uma decisão por Cristo Jesus, não têm um compromisso de fidelidade com a igreja, vão porque gostam de ir, porque acompanham o cônjuge, ou vão porque os pais fazem ir. Até aquela situação dos filhos que saem pelas madrugadas com consentimento do pai, mas diante de uma troca. Amanhã você então vai à igreja, você promete para mim, então vive-se aquele falso engano de ir à igreja, de comparecer aos trabalhos, aos cultos, assim, de uma forma esporádica, como uma forma de garantir uma certa bênção. Então, realmente, para nossa tristeza, uma boa parte, eu não vou precisar aqui porcentagem, porque seria irresponsabilidade, não temos um critério para isso, mas pela experiência, pela observação, pela realidade, nós sabemos que, de uma forma triste, boa parte daqueles que estão na igreja estão por causa dos outros. E qual ou por causa de coisas, né? Qual o resultado disso, pastores? Não só o pastor Eliseu, mas todos os pastores. Qual o resultado dessa espiritualidade a reboque? Dessa espiritualidade que depende mais do outro ou de alguma coisa, de um estímulo externo, do que do próprio mover de Deus? Eu acho que talvez poderíamos usar nesse sentido, esse reboque, não talvez necessariamente somente uma pessoa, mas um estímulo externo. Uma bênção, o dinheiro, a saúde, ou uma pessoa, por assim dizer, mas que não tem aquele estímulo interno de amar a Deus. Como o pastor Luiz, por exemplo, citou que Abraão ia passando e nas suas experiências com Deus, ele levantava altares de adoração a Deus, porque estava dentro dele, que não foi o caso de Ló. Qual o problema? O que isso produz na igreja? Pastor Vanderlei. Acho que isso produz fraqueza espiritual na igreja, por falta de compromisso das pessoas, né? As pessoas, elas não têm compromisso com o reino de Deus, elas são frequentadoras, elas até gostam da palavra. Eu acredito que Ló, ele gostava daquilo que Abraão fazia, os altares a Deus, da espiritualidade de Abraão. Talvez participasse com Abraão. Exatamente, ele gostava de tudo isso, né?
mas ele mesmo não desenvolvia isso na vida dele, não tinha uma experiência pessoal com Deus. Então isso enfraquece a vida espiritual da igreja, né? Enfraquece a força do evangelho, e são crentes que dependem de outros. Sem falar daqueles crentes que dependem dos ditos profetas, né? Sim. Eu lembro-me, quando eu era mais novo convertido, quantas pessoas, se não tivesse uma palavra de um profeta, ela não conseguia caminhar. Sim. Eu me lembro uma vez que eu cheguei numa casa, uma pessoa disse para mim: pastor, tem uma senhora que precisa de oração. Eu li um texto da palavra de Deus, muito bonito, lindo da palavra de Deus, orei com aquela pessoa e disse: olha, a palavra de Deus está dizendo isso. E aí, quando eu virei as costas, aquela senhora disse: mas nós precisamos ir atrás de um profeta, porque senão eu não saio daqui com resposta. Entendeu? Então a palavra de Deus já não respondia mais. Não serve então, mais. Depende de pessoas que têm esse dom de profético, né? E só caminha por ali. E aí dá um outro problema também, que é quando uma pessoa ela está na igreja por causa do outro, ela também sai por causa do outro. Claro, porque se o alvo dela não é Deus, automaticamente todas as outras coisas a influenciam e muito. Né? Se ela anda com alguém que vai bem, como Abraão ali com Ló, se ela anda do lado de um Abraão, distancia dele. Isso, daí se de repente ao longo da caminhada ela tira os olhos desse Abraão e coloca os olhos de uma outra pessoa assim que não seja ela grande coisa, começa a ver os defeitos. Foi o caso de Ló mesmo. Às vezes até discorda do outro. Mas como que pode alguém assim ser crente? Como que pode alguém assim ser diácono, presbítero? E aí por causa disso, por causa dessa mágoa, ele se deixa levar pelo mau comportamento do outro e ele se afasta. Porque foi o caso de Ló não é mesmo, forte. quando Abraão falou: olha, não podemos mais caminhar juntos. Não era uma briga. Abraão, até diga-se de passagem, consequência do erro de Abraão, que Deus falou: você larga a sua parentela, você vai sozinho. Abraão trouxe Ló. Mas chegou no momento em que os servos de Ló e os servos de Abraão começaram a ter algumas discussões. E Abraão falou: olha, não é bom que aconteça isso. Nós vamos acabar perdendo a amizade, nós dois. Então, é uma questão administrativa. Exatamente. Você caminha para um lado, eu caminho para o outro. Abraão continuou sendo Abraão, porque a espiritualidade de Abraão estava firmada no seu relacionamento com Deus. Mas Ló deixou de ser aquela pessoa que tinha um relacionamento com Deus, porque a espiritualidade dele estava firmada em Abraão. Pastor Eliseu? Eu creio que a outra consequência, então, é ser um crente ou um religioso morno. E na carta a Laodiceia, em Apocalipse 3, 15, 16, o que nós temos ali é aquele tipo de espiritualidade, que não é nem fria, não serve para matar sede e não serve para ser remédio. Então, assim, é um tipo de vida espiritual de superficialidade. Então, depende muito da circunstância. Como o pastor disse ainda agora, estamos hoje com alguns crentes ou algumas pessoas que vivem mudando de igreja exatamente por causa do reboque de situações. Então, o pastor Vanderlei disse agora, são as profetadas. Não que a gente não creia nas profecias pautadas na palavra de Deus. A palavra de Deus é a profecia viva entre nós. Mas essas palavras que são ditas hoje, e eu já disse aqui em programas anteriores, até de uma forma irresponsável, porque não se cumpre, muitas delas não se cumprem, não se faz nada com isso. E aí o que acontece? A vida espiritual ela é morna, ela realmente não serve para nada, não edifica nem a vida da pessoa, nem a vida de outras pessoas. Isso é muito sério. Para a gente terminar esse bloco, eu quero falar um pouquinho. O pastor Luiz Henrique falou que o coração de Ló estava aprisionado nas coisas, e isso ele exemplificou quando no momento da divisão entre Ló e Abraão falou: olha, você olha e escolhe onde você quer ir. Ló olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, achou muito bonito, tinha uma cidade boa lá, ele falou: olha, eu vou para esse lugar, que era o melhor lugar. Ao modelo de Ló, o que tem aprisionado o coração dos crentes hoje? Qual o poder da ganância na vida dos crentes? O pastor Luiz também usou uma frase, eu quero ampliar aqui, que Abraão tinha o coração em Deus, Ló tinha o coração na terra. Tem crentes hoje que têm o coração aqui na terra, pastores? Infelizmente. E o mesmo Deus que cativou a Ló, cativou o povo de Deus ao longo do tempo, cativa o povo de Deus até hoje, e vai continuar cativando as pessoas até que o mundo seja encerrado, até que a história seja encerrada por Deus.
Esse Deus se chama dinheiro. O mundo corre atrás do dinheiro, os crentes estão aprendendo isso. Estão aprendendo? Não, sempre souberam. O povo de Deus sempre teve que lutar contra o seu amor ao dinheiro. Que o dinheiro por si só não é mal, o problema é amá-lo. O problema é viver correndo atrás desse dinheiro mais do que a Deus. Sim. Eu acho que todos nós, todos, temos essa inclinação ao pecado. Assim como a... como é que chama? A atração da Terra. Gravidade. A gravidade da Terra leva todas as coisas para o chão. Todos nós temos essa inclinação para... Agora, como vencer isso é a questão. Se a gente coloca o coração em Deus e pede para Deus trabalhar no nosso coração, porque a Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, está o seu coração. Lá está o seu coração. Se a gente troca de tesouro, se Deus passa a ser o tesouro da gente, a gente começa a tirar o coração dessas coisas. Podemos até ter essas coisas, mas o meu coração não está lá, ele está em Deus. E a Bíblia não condena a ter, né, pastor Vanderlei? É importante a gente lembrar isso, porque às vezes quando a gente fala contra o dinheiro ou contra as posses, possa dar uma visão errada de que somos contrários ao crente ter uma boa condição financeira, uma boa casa, um bom carro. Não é isso. Eu acho que muitas dessas bênçãos vêm de Deus, e o problema é quando as pessoas estão com o coração nisso, né, pastor? A questão é o foco, é a centralidade. Colossenses 3, 2 e 3, o apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É uma questão de foco. Necessitamos todas essas coisas, nos alimentamos todas essas coisas. Deus nos dá essas coisas, mas não pode estar no centro da nossa vida. E Abraão era um homem rico. Muito rico. Ele tinha bens, ele tinha coisas materiais. Tanto que a divisão entre Abraão e Ló se deu por conta disso. Falou, olha, vai dar problema entre os meus funcionários e os teus funcionários. Então vamos crescendo separar. Muito. Mas ele sabia da diferença entre a tenda e o altar, né? Verdade. Boa colocação, pastor Vanderlei. Acho que os crentes de hoje já perderam o referencial entre a tenda e entre o altar, né? As pessoas têm feito as suas tendas como sendo os seus altares, né? Isso é preocupante. Nós vamos para um pequeno bloco de intervalo comercial e nós já voltamos para continuar esse debate, ampliando os nossos conhecimentos nesse texto da Palavra de Deus. Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida. Que bom que você está nos assistindo, que bom que a gente pode contar com a sua audiência aqui do programa Caminho da Vida. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, tá ok? Nós vamos continuar esse bloco nos aprofundando. O pastor Luiz Henrique nos trouxe uma mensagem no livro de Gênesis falando sobre a vida de Ló e nos dizendo que Ló é um modelo de crente a reboque. Já vimos um pouco sobre isso no primeiro bloco e agora no segundo bloco nós queremos aprofundar um pouco mais esse conceito. Pastor Luiz, como o senhor falou na mensagem, que Ló havia tido seu coração mundanizado pelo modelo de Sodoma e Gomorra, a ponto de ele oferecer as suas filhas virgens para que os homens abusassem delas. Pode parecer algo muito interessante, pode parecer uma bondade de Ló tentando proteger os homens de Deus, mas na verdade ali expõe
o mundanismo que havia no coração de Ló. Ló, mesmo sendo aí um pseudo-crente, por assim dizer, estava com esse coração mundanizado. Existem pessoas nas nossas igrejas hoje, pastor Luiz, que têm o coração também mundanizado ao modelo desse mundo. Como mudar isso? Se existe ou não existe, basta a gente ver a quantidade de... Eu vou falar agora como pastor, né? Basta a gente ver como os pastores têm dor de cabeça para cuidar do rebanho, como tem ovelha querendo fugir do cercado, como tem ovelha se metendo em espinho, como tem ovelha comendo grama no lugar que não deve, bebendo água, comendo erva daninha, bebendo água suja. Isso sempre teve, sempre vai ter, principalmente por um detalhe, porque todo dia, graças a Deus, todo dia nasce uma pessoa ao Evangelho. O Evangelho encontra uma pessoa e resgata alguém. E por isso, todo dia nós vamos ter uma criança espiritual. E até por crianças espirituais existirem, correndo para lá e para cá, é que elas acabam precisando desse cuidado pastoral, desse acompanhamento pastoral, não só do pastor, pastoral de alguém que pastoreie, de alguém mais velho que pastoreie, que discipule. O problema é quando essa criança não cresce, que era o caso de Ló. Isso que me preocupa, de passagem. Ló estava do lado de um adulto, muito bem adulto, que era Abraão. E ele, em vez de amadurecer e aproveitar isso, e amadurecer como Abraão amadureceu, junto com Abraão, ele não pegou essa onda. A onda passou e ele ficou. Quando Abraão saiu de perto, aquela criança continuou sendo criança, ele não amadureceu. Então o problema é isso. E como resolver? Amadurecendo, crescendo. Na hora que os nossos crentes, os nossos irmãos, nós mesmos, na hora que todos nós crescemos espiritualmente, ou à medida que nós crescemos espiritualmente, a gente começa a deixar para trás essas questões que o apóstolo Paulo chega a dizer em 1 envolveu. Coríntios 13, quando era menino, andava como menino, pensava como menino. Depois, quando passei a ser grande, deixei para trás as coisas próprias de menino. Talvez um bom texto aí para as pessoas meditarem. Pastor Eliseu? Outra coisa é que as pessoas elas dizem que é o mundo externo influenciam elas. Porque hoje é muito difícil ser crente por causa das propostas. O mundo externo, hoje tudo é relativo, não tem muita coisa absoluta. Então, as pessoas dizem isso. Mas no tempo de Ló era a mesma coisa. O mundo sempre foi mundo. Talvez seja aquela atração gravitacional que o senhor falou ao pecado. Entendeu? Então é muito compromisso que a pessoa tem com Deus. Se ela não tem compromisso com Deus, o mundo vai atrair mesmo. Ela vai relativar as coisas, ela vai achar que não é pecado. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o Espírito Santo nos mostra aquilo que é mundano. Verdade. E aquilo que é pecado, né? 1 João, capítulo 2, versículo 15, aí o velho apóstolo diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, né? Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ao mesmo tempo, o mesmo João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvar o mundo. Então, nós temos que, precisamos entender essa questão do amor de Deus pelo mundo, que Ele nos passa, que é o amor cheio de compaixão, que busca salvar e influenciar para trazer pessoas para o reino da luz, que é o que o pastor Luiz Henrique disse na mensagem. Ló chegou a ser juiz da cidade, mas não influenciava a cidade. Não. Então, ele não vivia, de fato, os princípios. Ele tinha uma posição, um cargo. Então, andar a reboque, muitas vezes, leva algumas pessoas até a ocuparem espaços importantes na cidade, na sociedade, quem sabe até posições políticas, mas por não terem um compromisso de fato com Deus, e sim interesses outros e acertos e outras coisas, então não causam aquele impacto. Quando precisa fazer diferença, não faz. Eu estava acompanhando a mensagem do pastor e chega a irritar em alguns momentos, quando ele deixa bem claro a insistência para que Ló deixasse a cidade com a sua família e eles agarrados em volta daquilo ali. Então, o pastor Luiz Henrique dizendo agora a respeito da infantilidade, muitas vezes dentro da igreja, em que a pessoa se recusa a crescer. Ela continua agarrada a certas coisas que a impedem de crescer, a impedem de ter uma plenitude do Espírito Santo. E continua sendo a mesma criança que faz chantagem emocional, se preocupa demais com as aparências, com o que os outros vão pensar e se esquece daquilo que é vontade de Deus para a sua vida. Interessante que, como sendo juiz de Sodoma e Gomorra,
além dele não exercer influência sobre o pensamento da cidade, você percebe que os seus próprios genros o ridicularizaram quando ele falou: nós precisamos sair. É um juiz. Aqui nós não estamos falando de um homem não conhecido, não estamos falando de um homem não capacitado. Era um homem que julgava algumas circunstâncias na cidade, seus próprios genros o ridicularizaram, e até a sua esposa foi mais por obediência, mais arrastada por aquele que já estava sendo arrastado do que pela vontade. Até que chegou um ponto que ela olhou para trás com uma saudade imensa, talvez com o coração dizendo: o que eu estou deixando para trás para seguir as loucuras desse marido que nunca foi um modelo de espiritualidade em casa e agora inventa de querer seguir a Deus e virou uma estátua de sal. Pastores, o que essa mulher de Ló representa para nós hoje, nos nossos dias? Essa mulher de Ló é o crente que não quer abrir mão daquilo que tem um gostinho tão gostoso na boca dele, mas que é amargo na boca de Deus. É o crente que olha para aquilo que Deus fala para largar e o crente não consegue largar. É aquilo que o crente olha e está dizendo não toque, e está escrito com a letra de Deus, mas ele quer agarrar e abraçar. A mulher de Ló é aquele que desiste de seguir a Deus, aquele que sente mais saudade do mundo do que vontade de ir para o céu. Em Lucas 17:32, no discurso de Jesus, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Da mulher de Ló. Porque ele diz: olha, é do mesmo jeito hoje, do mesmo jeito que era no tempo de Ló, nos nossos tempos hoje. As coisas acontecem, nós vivemos a nossa vida, nós temos os nossos compromissos e tal, mas nós estamos caminhando para o encontro com o Senhor Jesus. Essa eu creio que é a grande, vamos dizer, na linguagem da moçada, é a grande sacada do lance aí. O crente a reboque, ele está caminhando para a destruição, de uma forma enganada. Está na igreja, está na religião, mas está caminhando para a destruição. Por quê? No momento de tensão ele vai olhar para trás. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela, né? Verdade. A gente ouve muito isso. Então tem muitos crentes saindo, indo para a igreja, mas o mundo continua dentro do coração. E aí ele sente saudade. Quando você não tira aqueles desejos do coração, uma hora ou outra você começa a sentir saudade deles, né? E aí ela olhou para trás porque não tinha tirado do coração Sodoma e Gomorra. Eu lembro-me que uma vez eu estava ouvindo um sermão, até do pastor Jacó, da Igreja Missionária Central, onde ele citou a seguinte frase, que Deus demorou 40 anos para tirar o povo do Egito para Canaã, não porque Deus precisasse desse tempo. Deus demorou 40 anos para tirar o povo do Egito de Canaã, porque precisava de tempo para que o Egito saísse do coração do povo. Não é para que o povo saísse do Egito, é para que o Egito saísse do coração do povo. E o povo até morreu no deserto justamente porque não conseguia tirar o Egito do coração. Aqueles que estavam com o Egito no coração tombaram no deserto. E aqui eu quero fazer uma pergunta para todos os pastores. É uma pergunta um tanto quanto teológica, um tanto quanto difícil, um tanto quanto complicada, mas eu acho que é muito importante para que nós talvez fechemos esse pensamento da mensagem que o pastor Luiz nos trouxe. Pastores, qual o problema de crentes salvos, pessoas que vão morar no céu, viverem um cristianismo mundanizado hoje? O que isso pode trazer de consequência para as suas vidas? E aí a última pergunta, bastante séria: eles podem perder a salvação? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, quando ele está tratando das questões, os problemas que a igreja de Corinto tinha, ele chega ao ponto de falar que aqueles que pecam e erram e insistem no pecado e se apegam ao erro e têm dificuldade de abandonar e vão voltar a esse pecado assim que forem retirados dele, o apóstolo Paulo chega a dizer que esses são fortes candidatos a serem colhidos por Deus antes do tempo. Paulo diz que é melhor que eles morram do que eles não sejam salvos. É desse texto que está falando. Deus vai sacar o cara. E essa semana, ontem, na reunião do nosso conselho, estava conversando isso sobre pessoas da nossa igreja, da minha igreja,
Pessoas que a gente tem olhado e tem falado, Deus tem dado chance, Deus está dando oportunidade. Se esse camarada não se acertar, Deus vai falar, olha, é melhor você ser arrancado daí do que você continuar nessa caminhada por buraco que você está indo. Então essa é uma consequência gravíssima. É o extremo na vida, ao longo da vida. É uma das consequências? Uma delas. Eu lembro, por exemplo, estudando na igreja, sobre os filhos de Eli, né? A Bíblia diz que Deus quis matar aqueles filhos. É verdade. É uma consequência. Pessoas que viviam religiosidade. Pastor Eliseu. Olha, tem uma palavra de Jesus em João capítulo 6, versículo 37, que diz: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu fico com a palavra de Jesus. Nós cremos na misericórdia de Deus, no perdão de Deus. Aqueles que vão a Ele, atraídos pelo Espírito Santo, o reconhecem como Salvador, se entregam a Ele, continuam sendo pecadores, continuam sendo fracos, caem, pecam, mas são perdoados pelo grande amor de Deus e para cumprir os propósitos de Deus. Porque eu creio que uma das consequências do crente viver esse tipo de vida que o pastor Alessandro acabou de dizer agora é que ele não tem a plenitude do Espírito Santo, ele não tem uma vida totalmente preenchida pela ação alegre de servir a Deus com todos os seus dons, os seus ministérios. O apóstolo Paulo trata disso em 1 Coríntios 3, quando diz que tudo será provado pelo fogo. Então, alguns não perderão a salvação, embora tenham tido uma vida que não foi uma vida plena, mas por causa da salvação em Cristo Jesus. As obras vão aparecer. Então, muita coisa foi palha, foi madeira, foi feno, vai ser queimado como pelo fogo. Mas ele diz lá, mas esse tal será salvo. Então, nós entramos na questão do galardão, né? Então, uma pessoa que vive uma vida acomodada, limitada, sem realmente dar frutos, né, que glorifiquem ao Senhor através do seu testemunho, vidas que são alcançadas através da sua vida, deixarão de receber o galardão. Não é para a gente viver uma vida de ganância por galardão, mas é uma vida que realmente deve ser vivida para agradar ao Senhor, porque esse Deus é justo e recompensará aqueles que o serviram como salvos. A Bíblia diz que Ele tem escrito as nossas obras e nos recompensará de acordo com as obras das nossas mãos. Qual será a recompensa? Não sabemos, compete a Ele. A maior recompensa já é a salvação. Isso já é um grande presente que ninguém pode tirar. Então, infelizmente, mesmo vivendo de uma maneira triste, às vezes vai viver uma espiritualidade, uma vida raquítica aqui. Mas Deus é misericordioso, em bonança, em bondade e em graça para conosco. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial, nós voltamos daqui a pouco com o bloco final do nosso programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida, nesse último bloco. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora e permitiu que nós estivéssemos na sala da sua casa, compartilhando da palavra do Senhor. O meu desejo profundo é que, ao ouvir essa mensagem do pastor Luiz e tendo aprofundado os conhecimentos aqui no nosso debate, você não seja um crente a reboque, que o seu alvo, a sua motivação maior, seja a sua fé
em Cristo Jesus. Antes de nós passarmos para o pastor Luiz, que estará orando por nós, abençoando a nossa vida, o pastor Eliseu tem alguns agradecimentos a fazer. Pastor? Eu quero falar em nome dos pastores. Nós estávamos falando durante o intervalo. Tantas pessoas nos abordam na rua e dizem sobre o programa, nos incentivam. E falar nomes aqui agora seria até uma injustiça, porque poderia esquecer alguns. Então, a todas aquelas pessoas que têm prestigiado o programa, que têm divulgado o programa, que têm falado conosco, você que me abordou um dos irmãos, disse: olha, eu tenho visto o programa, eu quero agradecer, nós queremos agradecer de todo o nosso coração. E apenas uma palavra de alerta: nós estamos com um problema no Disque Paz. Se porventura você ligar e não funcionar, tente depois, que nós estamos com um probleminha que logo será resolvido. Vamos orar então, se você puder, onde você está, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, queremos agradecer porque o Senhor é quem nos puxa, Deus. Nós estamos seguindo ao Senhor, nós estamos crescendo na dependência do Senhor, caminhando debaixo das suas mãos. Queremos agradecer porque é o Senhor quem nos mantém nesse caminho. Estamos rebocados pelo Teu Espírito Santo. E queremos pedir que o Senhor nos dê maturidade suficiente a cada um de nós, a todos nós, para que nós possamos caminhar a nossa própria vida espiritual sem precisar depender daqueles que estão ao nosso redor. Que a nossa dependência seja apenas o Senhor, Pai. Que o Senhor faça isso com cada um dos nossos telespectadores. Que o Senhor faça isso com cada um dos que nos assiste. Que o Senhor multiplique em nós a maturidade na nossa vida espiritual. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Queremos te pedir que o Senhor nos ensine a abrirmos mão das paixões do mundo, dos brilhos do mundo, daquilo que o mundo oferece para nós, para nos tirar o foco do Senhor. Que o Senhor nos ensine a focarmos apenas no Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. Nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram para Jesus Cristo, o Rei que veio. Abra o coração. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Jesus, o maior homem do mundo. Neste livro, você encontrará um estudo profundo sobre a vida de Jesus, sua natureza, suas obras, suas parábolas, seu mistério, seus milagres, profecias do Antigo Testamento cumpridas em Cristo. Um completo estudo sobre Cristologia. E neste livro, você também encontrará a história dos apóstolos. Adquira já o seu exemplar na Livraria Brasil, Avenida Brasil 2979.